Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 1º de setembro de 2025. A Rússia diz em voz alta que a guerra na Ucrânia continuará. Antes eles falavam em silêncio, né? Para ninguém ouvir. Agora eles disseram em alto e bom tom que a guerra continuará. E outro tópico, a Rússia substitui blindados por scooters e motocicletas. Quero convidar a todos vocês que não são inscritos, inscrevam-se no canal, caprichem no like, porque aqui vocês veem a verdade. E peço a todos que estão assistindo que deem um like. É importante para fortalecer o canal perante o YouTube, que vai distribuir mais o vídeo. Compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. Eu conto com você. Não esqueça. Obrigado. Bom, eu quero, antes de entrar nesses dois assuntos que eu falei, vou falar brevemente aqui sobre uma refinaria que a Ucrânia destruiu, incendiou, de Novokuybyshev, né? Vocês devem lembrar, recentemente, aproximadamente há uma semana atrás, talvez agora um pouquinho mais, que fica na região russa de Samara, né? Foi o resultado dos drones ucranianos a esse tempo atrás, continua, porque as imagens compartilhadas no Telegram, que foram vendidas pelos moradores locais para quem está divulgando isso, o ataque de drones durou várias horas pela manhã. Se lembra que foi incendiado. Os bombeiros ainda não conseguiram apagar o fogo. As labaredas são grandes, colunas de fumaça gigantes de quilômetros, que podem ser vistas também a quilômetros de distância. A população mais ao redor dessa refinaria teve que ser evacuada. É uma refinaria que produzia 7 milhões de toneladas de petróleo por ano, ou seja, é uma quantidade muito grande, então devia ter uma quantidade muito grande também de petróleo para ser processado nessa refinaria. Então, o fogo, o incêndio continua, né? Para posicionar vocês sobre isso, eu divulguei aqui e a maioria, acredito que assistiu, dos que está vendo esse vídeo, então continua, ou seja, o prejuízo da Rússia continua e vai ser muito difícil, vai ter que fazer, segundo informações, vai ter que fazer uma nova refinaria ali não vai sobrar nada. Bom, a Rússia diz em voz alta, a guerra na Ucrânia continuará. Ela dizia, essa que ela está dizendo em voz alta é uma parte silenciosa que ela falava antes, né? E a guerra na Ucrânia vai continuar, isso significa que vai ter mais bombardeios em massa em cidades, além dos ataques normais na frente de combate, né? No teatro de operações. Depois de meses falando da boca para fora sobre os esforços dos Estados Unidos da América para acabar com a guerra, o chefe militar russo, autorizado pelo ditador da Rússia, disse em 30 de agosto, ontem, né? Anteontem, perdão, 2 dias atrás, que continuará Moscou, ele disse, Moscou continuará lutando nas linhas de frente e lançando ataques em massa com mísseis e drones contra cidades ucranianas. Então, deixou claro, né? A implementação das tarefas de invasão em grande escala da Ucrânia pelo grupo de tropas continuará por meio de condução de ações ofensivas. Então, isso quem falou foi o chefe do Estado-Maior do Exército Russo e comandante-geral do Exército Russo, Valery Gerasimov, em comentários que foram relatados pela imprensa russa do Ministério da Defesa da Rússia. Aí, hoje esclarecemos, diz ele, as tarefas dos grupos de tropas nas direções para o período de outono. A declaração, na realidade, isso é muito... Você vê que eles jogam sujo, jogam pesado, né? E não sei como é que o Trump acreditou nisso, acredita no Putin. Como é que ele manobra o Putin? Porque o Putin não, o Trump, né? Como é que o Putin manobra o Trump? Porque essa declaração, ela ridiculariza os esforços do presidente americano Donald Trump para acabar com a guerra, após diversas extensões de prazos para verificar se o presidente russo Vladimir Putin levava a sério a paz. Espero que agora ele esteja convencido de que ele não leva a sério a paz. E ele disse agora na sua última declaração, saberemos dentro de 2 semanas se haverá paz na Ucrânia.
Depois disso, talvez tenhamos que adotar uma abordagem diferente, disse Trump em 21 de agosto. Mas ele já deu muitos prazos para Trump, Trump nunca cumpriu, e dava prazos, o Trump não cumpria, ele ameaçava antes e nunca acontecia nada. Ele nunca fazia nada, sempre era um discurso gentil contra Putin, a favor de Putin, inclusive falando que ele tinha interesse na paz, ele estava com boa vontade. Ele quer a paz dele, essa paz dele, desde que ele tenha toda a Ucrânia. O Gerasimov também disse que os ataques massivos e direcionados continuam, referindo-se aos ataques massivos regulares com mísseis e drones que a Rússia lança de maneira criminosa, genocida contra cidades ucranianas cujos alvos são os civis, nas suas moradias, onde sempre temos muitas vítimas. Também afirmou que estes são lançados apenas contra objetos. Você vê a mentira que ele falou nessa entrevista. O que ele disse? Que esses drones, esses mísseis, são lançados contra instalações militares do complexo militar industrial da Ucrânia, embora mísseis e drones russos atinjam regularmente prédios residenciais da infraestrutura civil. Isso é o que estou esclarecendo. Ele diz que é contra alvos militares, mas de fato atingem a infraestrutura dos moradores, do sono deles, da casa, do que eles empataram a vida toda ali sendo destruído, atinge escolas, atinge hospitais. Esse é aqueles alvos militares que ele fala. Mentiroso, né? Mentiroso como todos os russos envolvidos nessa guerra, que apoiam a essa guerra. No último ataque a Kiev, capital da Ucrânia, em 28 de agosto, 25 pessoas foram mortas, incluindo 4 crianças. 3 delas tinham 2, 14 e 17 anos. O ataque danificou mais de 20 locais, incluindo um shopping center no centro da cidade. Isso é alvo militar, um shopping center, onde tinha pessoas fazendo suas compras. O ataque também danificou o prédio do British Council, né, que é um conselho do Reino Unido, que eles têm lá uma representação. E também as instalações da missão da União Europeia na Ucrânia. 2 mísseis atingiram a delegação a uma distância de 50 metros em 15 segundos. Informou ainda a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, observando que nenhum membro da equipe, graças a Deus, ficou ferido. Bom, vocês vejam só, e ele diz que isso são alvos militares. Na noite de 30 de agosto, ataques russos mataram pelo menos 3 civis e feriram pelo menos 47 na Ucrânia, em outras áreas, informaram aí já as autoridades regionais, ou seja, em outras regiões. Falei primeiro a Kiev, agora falei do resto. Bom, o presidente Zelensky tem dito que está repetidamente que está pronto para a paz com a Rússia, enquanto o Kremlin rejeitou os apelos do Zelensky e seus aliados por um cessar-fogo incondicional, intensificou os ataques contra as cidades ucranianas. Ou seja, a guerra vai continuar, a matança protagonizada pelos russos, eles vão continuar e a guerra continua. Eu espero que o presidente americano, Donald Trump, tenha conhecimento disso, com certeza vai ter dessas declarações, e mesmo que esse prazo de 2 semanas já está no fim. Espero que seja tomada uma atitude de sanções firmes contra a Rússia e aumente o fluxo de material bélico para a Ucrânia. Tenho certeza que se a Ucrânia receber o material bélico que precisa, ela conseguirá tirar os russos da Ucrânia. Não como sempre vem, em menor quantidade do que necessário. Exemplo, os aviões F-16. A previsão era termos já no final do ano passado, no pior das hipóteses, até março, 120 unidades de F-16. Não deve ter 25, vamos dizer, no máximo 25. Então, assim é muito difícil. Mas assim mesmo a Ucrânia, a Força Aérea Ucraniana está fazendo um bom trabalho, né? Agora, os russos estão sofrendo também, né? Porque a Rússia substituiu blindados por scooters e motocicletas. É uma coisa que não cabe na minha cabeça, pelo menos, né? Ele substituiu isso e todos eles têm sido queimados, né? Porque o drone ataca, eles pagam pegando fogo e muitas vezes até os seus ocupantes, normalmente vão 2 nas motocicletas, nas scooters, um na garupa e outro pilotando, são 2 militares e eles acabam, não todos, mas acabam até se incendiando, ou seja, o drone acaba incendiando eles. Os planos da Rússia indicam que a transição final para os princípios do uso de grupos de assalto como base para a guerra vão ser montados nesse tipo de equipamento. Os russos estão tentando aumentar o recrutamento para contratos
incluindo recrutas e estrangeiros. Estão procurando trazer voluntários do exterior, principalmente da África. Além disso, o exército russo está recorrendo mais a motocicletas, inclusive a charretes, né? Charretes puxadas por animais, burros, cavalos e outros veículos em vez de veículos blindados. Eles estão fazendo tudo isso porque em zonas de destruição, blindados e pessoas são rapidamente destruídos por drones. E a única maneira de passar por uma zona de 5 a 15 quilômetros é com esse tipo de transporte. Mas agora há drones suficientes para queimar esses condutores de scooters também, né? Planos semelhantes foram anunciados por Belousov na Federação Russa. Belousov é o ministro da Defesa da Rússia, é o Andrei Belousov. Indicam a transição final dos russos para os princípios do uso de grupos de assalto como base para a guerra. Então eles pretendem usar esses grupos de assalto equipados com scooters, com motos. Só faltou o patinete e o skate, né? Daqui a pouco vão vir, porque não tem mais tanque. Na realidade, eles queimaram todos os tanques deles, né? De acordo com Andrei Kovalenko, do Estado-Maior do Exército Ucraniano, isso não é crítico. Grupos de assalto russos estão operando no leste, eles estão sendo todos destruídos e neutralizados. Pelo contrário, os russos se esforçam para reduzir as perdas, mas, em geral, a Ucrânia tem um uso muito maior, massivo de drones, e agora aumentou muito aqueles com inteligência artificial, que vão direto atrás do alvo e os russos não têm conseguido acertá-los, né? Os drones têm conseguido desviar da defesa antiaérea no teatro de operações da Rússia. Então, acho que as coisas ficaram complicadas e a Rússia, de fato, a situação lá está um caos. A Ucrânia continua avançando. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like. Aqui vocês viram a verdade. Inscreva-se e dê o like. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.